Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso assunto. Primeira parte, eu comentei um pouquinho sobre lembrarmos da mulher de Ló. E a segunda parte, agora nós vamos continuar sobre o que a Bíblia nos revela e nos traz sobre lembrança. Aqui a primeira parte, Jesus ele fala para nós lembrar da mulher de Ló, ou seja, pegar o exemplo da mulher de Ló para que nós também não passemos pelo processo que ela passou. E agora nós iremos para a segunda razão, que o texto é o mesmo, o versículo é o mesmo versículo, mas agora que vai falar sobre lembrança. Então a segunda razão é: lembra-te do teu Criador. Então, primeira razão, lembra da mulher de Ló, que é um exemplo, e agora a Bíblia fala para nós: lembra-te do teu Criador. Então nós vamos entrar agora na segunda razão, que é para que a Bíblia está nos chamando a nossa atenção quando se trata para nós lembrar do nosso Criador. Quem é o nosso Criador? O nosso Senhor. Então Ele é o nosso Criador. Vejamos então. Quanta coisa importante que a palavra de Deus já havia alertado ao homem, que se lembrasse do seu Criador. Também, veja isso, também do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Então, está falando a palavra de Deus que para nós lembrar do nosso Criador no dia da nossa mocidade. Então, nós iremos para um versículo da palavra de Deus, que está em Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo primeiro, que é essa palavra que a Bíblia está nos revelando aqui. A Bíblia está revelando para nós o seguinte: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, as quais venham dizer, não tenha nele contentamento. Isso é, aqui a palavra de Deus está falando para nós lembrarmos do nosso Criador. E nós vamos ver agora o que a Bíblia vai revelar aqui. Nós vamos para o versículo da palavra de Deus, quando se trata disso. Veja aí então, o homem deve se lembrar de Deus desde a sua mais terna infância. Está escrito isso no Provérbio, capítulo de número 22, versículo 6, e 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 18. Então aqui, a palavra de Deus em Eclesiastes 12 está dizendo para nós lembrarmos do nosso Criador no dia da nossa mocidade, antes que venham maus dias, a qual veio dizer que não temos em Deus contentamento. Então, agora, nós vamos entender o que a palavra está dizendo. O homem deve se lembrar de Deus desde a sua mais interna infância. Nós iremos ler agora o que está falando. O que está falando sobre esse assunto aqui. São algo que nós precisa, na realidade, entender. Isso é a palavra de Deus nos revelando para nós. Vamos entender agora por que a Bíblia fala que nós temos que lembrar do nosso Criador. E aqui nós vamos ver o versículo de número 6 do capítulo 22 de Provérbios, está dizendo assim: a palavra educa é a mesma coisa de ensinar. Educar e ensinar é a mesma coisa. O que muda aqui é a expressão de palavra, porém o ato é o mesmo. Então a Bíblia revela assim para nós, quando se trata que nós temos que lembrar do nosso Criador desde a nossa infância, desde criança. Então veja o que o versículo da palavra de Deus está falando agora para aqui, ó. Educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, tá vendo aí? Não se desviar dele. Ou seja, está falando a palavra de Deus para que seja educado a criança, porque se a criança ela for educada, ou que seja ensinada dentro da sua infância, levar ela a conhecer Deus,
saber quem Deus é, por que Deus existe e por que nós existimos, qual é a razão, está tudo na Bíblia. Então essa criança, ela vai crescer, uma criança inteligente, sábia, e ela vai crescer para Deus. Porque se a Bíblia diz que nós temos que levar o nosso credo no dia da nossa mocidade, e depois vem e fala para instruir, ou educar, ou ensinar as crianças que Deus é o Senhor, que nós temos que lembrar de Deus desde criança, da nossa interna infância. Ou seja, a Bíblia está falando sobre quando desperta em nós aquilo que se chama o saber. Porque enquanto a criança ela é inocente, ela não sabe, ela não entendeu nada ainda. Mas quando ela sai da sua inocência, que ela começa a falar papai, falar mamãe, e que ela começa a se andar e a falar, então a criança, é aí que a Bíblia está falando da eterna infância, que temos que educar ela, ensinar ela que Deus existe, que Deus é o Senhor. Porque existe a tese no mundo que vivemos, estão virando os avessos à mente das crianças. E por isso a Bíblia está nos revelando que nós temos que ensinar, nós temos que instruir, nós temos que educar a criança, o menino, a menina, a saber que tem um Criador e que nós temos que levar nosso Criador desde a nossa infância. É o que a palavra de Deus está falando aqui nessa oportunidade. Eu estou vendo, educa a criança no caminho em que deve andar, para quando envelhecer não se esqueça de Deus, é isso que a palavra de Deus está revelando. Então não adianta que não, vamos deixar para quando tiver velho, aí então não é assim que a Bíblia ensina. Quando você tiver velho, você tem que aprender de criança, para quando você tiver velho, você continuar sendo aquele que aprendeu de pequeno que existe um Criador. Porque tem pessoa que nasce, cresce, morre e não conhece a Deus. Essa é a razão que a Bíblia diz para ensinar as crianças, instruir as crianças, educar a criança e lembrar ela que existe Deus. É o que está sendo, a Bíblia nos revela aqui. Agora vamos ver mais um versículo que fala sobre o assunto. 1 Samuel 2, versículo de número 18. 1 Samuel 2, 18. Vamos lá. Para a palavra de Deus está escrito assim, 2:18 de 1 Samuel. Vejam isso. Porém, veja isso, ó. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Está vendo aí? Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. É a razão que a palavra de Deus fala para nós, instruir a criança no caminho que deve andar. Para que quando ele crescer, não desviar dele. Saber que existe um Criador. Saber que nós temos um Criador que é aquele que nos criou e que nós devemos a ele tudo. Então, o que acontece? Aqui está falando para instruir, educar, ensinar a criança. Aqui está falando que o jovem Samuel, por sua vez, ele foi instruído de criança, ele era jovem. Aí ele já começou a ministrar perante o Senhor. Então lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham maus dias e passem os anos e chegam os anos, a qual vem dizer, não tenham em Deus contentamento. Ezequiel capítulo 16, o versículo de número 60, o Senhor diz, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz. Olha, no dia da tua mocidade, veja, não é no dia da tua velhice, no dia da tua mocidade, Deus está falando que fez um concerto. Veja então, estabelecerei contigo um concerto eterno, um concerto eterno. Deus promete fazer a sua parte. Olha isso. Se, lembrando da sua aliança conosco, e nós devemos também fazer a nossa parte. Vejam aqui que a Bíblia está revelando. Deus está dizendo assim, ó, que ele fez uma aliança conosco.
e que ele não esqueceu da aliança que ele havia feito conosco, uma aliança eterna. E a palavra de Deus está falando aqui que nós temos que lembrarmos também de Deus e fazer a nossa parte, assim como Deus prometeu fazer uma aliança e não quebrar a aliança conosco e cumprir a sua palavra com a aliança que ele fez conosco. Nós temos o dever e a obrigação de também lembrarmos que nós temos que fazer um concerto com Deus e que nós temos que lembrarmos do nosso Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso dono. Então o que a palavra de Deus, ela revela para nós aqui. Se Deus lembra do concerto, se Deus faz um concerto e Ele permanece diante de nós como aquele que garante que Ele não quebra o concerto, que Ele não quebra o pacto, a aliança que Ele fez conosco, vale a pena lembrar nós que nós também temos que cumprir a nossa parte, que nós falamos que nós fizemos um concerto com Deus, nós não podemos esquecermos, temos que lembrarmos e fazer a nossa parte para que esse concerto, essa aliança permaneça até o fim. Ok? Então é o que a palavra de Deus está falando. Está em Ezequiel, no capítulo de número 16 e o versículo de número 60. Pois bem, em 1 de Crônica, capítulo 16, o versículo 12, a Bíblia nos aconselha dizendo, olha isso, lembrai-vos da mulher, lembrai-vos das vossas maravilhas que tem feito, e dos prodígios, e do juízo da sua boca. Agora veja isso, Deus aqui, Ele está falando, a palavra de Deus está nos lembrando, nos exortando, nos falando conosco, para nós lembrarmos das maravilhas, certo? E dos prodígios que Deus faz, ok? Está falando a palavra de Deus, que Deus faz, a maravilha que tem feito, e os seus prodígios, e o juízo que sai da sua boca. Ou seja, quando Deus ele pronuncia um juízo, só tem uma condição de que isso não se cumpre na vida do homem. Como? Quando Deus pronuncia uma sentença, que é um juízo que a Bíblia está falando aqui, que sai da boca de Deus, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: para que esse juízo não seja efetuado por Deus, é necessário que o homem faça uma coisa, que o homem se arrependa. Eu já tenho um vídeo que eu fiz um pouco sobre esse assunto, quando se trata da grande cidade de Nínive, que foi quando a Bíblia diz que Deus enviou Jonas para pregar, e Jonas não queria ir. Mas Jonas teve que ir, sem querer, mas teve que ir. Deus mandou, teve que ir, certo? Então o que acontece? Acontece o seguinte, Deus mandou Jonas pregar para que aquele povo se arrependesse, para que Deus tirasse o juízo. Porque quando Deus pronuncia um juízo para o homem, para uma nação, para um povo, só existe uma forma que o homem escapa desse juízo, é quando o homem se arrepende. Certo? Então quando o homem se arrepende do juízo, do que Deus vai aplicar, como que eu vou arrepender disso? Ele vai ter que entender que ele tem que se arrepender do seu pecado. Porque o pecado é que traz o juízo de Deus aos homens. Porque o homem já nasce pecador, disse a Bíblia. Então quando ele chega na idade da razão, que era aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que a criança, enquanto ela não chega na idade da razão, ela é chamada de inocente. Por isso que a Bíblia diz para nós lembrar do Criador da nossa infância. Enquanto a criança ela está na sua infância, certo? Que ela ainda está na inocência, ela está vivendo uma condicional. Quando ela sai desse processo, desse período, ela vai viver a outra agora. Entendeu? Então ela sai da inocência e ela vai crescer no pecado, porque no pecado ela já nasceu. Ela já nasceu no pecado. Então vai despertar nela agora, quando ela sai da inocência, ela passa a saber o que é e o que deixou de ser. Isso aí é quando se desperta na vida do ser humano a forma que ele é pecador. E é preciso que se arrependa. Então quando Deus ele
aplicam juízo, ou que saem o juízo da boca de Deus, é porque é necessário que o homem se arrependa para que Deus não aplique o juízo. Porque se não haver arrependimento, o juízo entra em ação. Por isso a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, versículo 7, está escrito assim: aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então, se o homem se arrepende antes de morrer, o juízo de Deus não entra em ação. Agora, se o homem não arrepende, então entra em ação e não há o que fazer. Porque a Bíblia diz: no juízo não há misericórdia para ninguém. É o que está falando a palavra de Deus. Pois bem, é o que eu falei em Crônica, capítulo de número 16, o versículo 12, que está falando para nós lembrarmos, entendeu? Das maravilhas, dos prodígios, certo? E do juízo que sai da boca de Deus. Então, agora, continuando aqui. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 8, Paulo diz ao jovem Timóteo: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, ou segundo o evangelho, porque na verdade é isso que Paulo, ele está falando de algo que o evangelho falou, e por isso essa epístola sai aqui uma palavra que foi falado pelo evangelista no evangelho. Então Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo, agora ele está sendo instruído pelo apóstolo Paulo. Paulo diz ao jovem Timóteo: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o evangelho. Ou seja, o evangelho está revelando que Jesus ressuscitou dos mortos após ter passado pelo processo da morte de cruz. Então, Jesus, ele ressuscitou. E por isso, aqui novamente está a palavra dizendo, Paulo alertando um jovem obreiro para que ele lembrasse, para que ele não esquecesse de que Jesus, aquele Jesus glorioso que deu a vida por nós, segundo o Evangelho, ele ressuscitou dos mortos. Ok? Então é aqui a palavra dessa tarde nós estamos meditando, é lembrai-vos da mulher de Ló e lembrai do teu Criador no dia da tua mocidade. Não lembre de Deus depois que está velho. Lembre de Deus enquanto está jovem. Lembre de Deus enquanto você é criança. Lembre de Deus enquanto você está na sua terna infância. Lembra que Ele é o nosso Criador. Certo? Então, é a palavra de Deus que nessa tarde ela está nos revelando um assunto, ele é importante. Importante por quê? Porque Jesus está fazendo uma colocação para nós ter em mente, para nós lembrar o que ocorreu com a mulher de Ló, porque ela desobedeceu e ela perdeu a vida. E agora vem a outra segunda razão dizendo, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra do teu Criador na sua terna infância. E disse a palavra de Deus, instrua a criança. Não está dizendo aqui instrua o velho. Não. O velho, quando ele está velho, ele já tem que estar instruído. Não está dizendo a Bíblia para instruir os velhos. Está dizendo a Bíblia para instruir a criança. Está dizendo a Bíblia, lembra depois que você tiver 80 anos do teu Criador. Não. Lembra, não é isso. A Bíblia diz, lembra do teu Criador no dia da tua juventude. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Ok? É isso que está falando a palavra. Não está dizendo, lembra do teu Criador depois que você estiver velho. Lembra do teu Criador depois que você já estiver segurando pelas paredes afora. Não é isso. A palavra revela para nós lembrar da mulher de Ló, para nós não fazer o que ela fez. Depois a palavra vem nos exorta aqui dizendo novamente para nós lembrarmos do nosso Criador enquanto nós estamos jovens. Instrui a criança, ensina a criança, certo? E educa a criança. É a mesma coisa, educar. Ensinar é a mesma coisa.
educar a criança, ensinar a criança, instruir a criança para que ela saiba que é um Deus, certo? É a mesma coisa. Porque no mundo eles estão ensinando que as crianças, ela não sabe se ela é homem ou se ela é mulher. Que o homem tem que ser mulher e a mulher tem que ser homem. Então a minha Bíblia veio de instrui a criança que ele tem que ter o seu Criador. Ele tem que saber que existe um Criador. Então é o que a palavra de Deus está revelando para nós. Quero pedir aí, você que vai ver esse vídeo, gostaria que você ajudasse esse canal, o canal que estou aqui para trazer a palavra de Deus aos seus corações. Gostaria de pedir a sua ajuda, compartilhe aí o vídeo, certo? Inscreva nesse canal e eu agradeço a todos vocês que faz parte do canal. Obrigado. E fica aí a palavra de Deus nessa tarde para vocês. Eu agradeço e até o próximo vídeo.